Somebody changes dancing book. Bem-vindos e bem-vindas à Era Clancy. Nome esse que eu nunca critiquei, nunca falei que não gostaria, tá? Amei, melhor nome que o álbum poderia ter. Então, bem-vindos à nova era, gente. Enfim, temos o nome da era, temos a capa do álbum, temos o primeiro single, temos o primeiro clipe e tudo isso tá o puro suco de 21 Pilots. Claro que hoje a gente não vai falar aqui sobre tudo isso, a gente vai falar sobre o clipe, sobre o que isso pode ter entregado aí da narrativa de Dema, de Clancy e de tudo mais. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre Overcompensate, o novo hino do clique, o novo hino de 21 Pilots. Bom, o clipe começa com uma imagem geral ali do mapa que já tá bem conhecido pra gente por conta das cartas de Clancy, né, de todas as imagens que eram jogadas dentro do site do Dema.org, saindo ali da ilha de Void, só indo pro continente de Trent e por fim chegando a Dema. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisso tudo, uma coisa que me chamou a atenção nesse início de clipe, não foi o mapa em si, mas as frases que são ditas logo em seguida quando chega lá na sala e quando o clipe vai iniciar, que é I created this world to feel some control. Eu já falei aqui no canal outras vezes, né, se você me acompanha desde a Era Trent, pode ser que você se lembre disso, de que o Tyler criou esse mundo. A gente tem que lembrar de que tudo isso que a gente tá vendo não é o mundo real, né? A gente tem que estar ciente de que isso é uma ficção. E realmente isso foi criado pelo Tyler. Aquilo tudo se passa dentro da cabeça do Tyler. Foi uma forma que ele achou de sentir um controle sobre tudo isso que ele passa, né? Sobre esses tormentos psicológicos que ele ou já passou ou que ele continua passando e de ter certo controle sobre isso, né? De conseguir lidar com essas coisas. Então, por isso esse mundo foi criado. Então, conecta muito bem essa parte do I created this world, passar esse mundo realmente, né? Desde a ilha de Void, só e o mapa, né, com a ilha de Trent, Dema, e é isso que ele quer dizer. Eu criei esse mundo. Se eu quiser, eu destruo ele. E é isso que Clancy vai fazer, tá? Tudo indica que é isso que Clancy vai fazer, mas a gente vai falar mais sobre isso ainda. Bom, daí depois disso, depois que passa ali pelo mapa, a gente vê, né, que tá indo pra dentro de Dema em si, porque a gente vê ali as Neon Gravestones, que a gente já tinha visto em Leave the City, se eu não me engano, ou foi num show que passava lá na parte de trás, né? Então a gente vê que tá indo para dentro de Dema mesmo, a gente vê as ruas de Dema até que enfim chega na cidade em si onde o clipe vai se passar. Além disso, aí nesse início de vídeo, né, é dito algumas frases bem ali no fundo do áudio, que a gente já tinha falado aqui também no último vídeo que eu fiz, que diz: esta pequena ilha me transformou em uma arma, podemos usá-la para mudar o rumo dessa guerra. Então a gente já tinha falado sobre isso lá no vídeo do I Am Clancy, né, quando eu fiz a análise do I Am Clancy, e já dava para ouvir essas frases sendo ditas. Então aqui só para reforçar de que Clancy é uma arma e de que ele vai ser usado para mudar o rumo dessa guerra aí contra Dema e contra os bispos. Já lá no cenário principal que vai se passar o clipe, que é meio que um ginásio ali, a gente já vai falar sobre isso, a gente ouve aquela frase que aquece o coração, né? Além de ter tido aí o sample de Bandito, né, com essa parte do I created this world to feel some control. Cara, é muito emocionante essa parte. Temos aí o Welcome Back to Trent, né? Welcome back to Trent. E essa frase é muito legal ouvir ela no início desse clipe e dessa música também, porque já dando um spoiler aqui, né, eu acredito que você viu o clipe e a gente vai falar mais sobre isso no final do clipe, aquele que aparece durante todo o clipe não é o Clancy, né, não é o Tyler em si, é o Tyler, mas não é o Tyler, né. Então aquele Welcome Back to Trent não é pro Clancy que está sendo falado, é para nós fãs que estamos voltando a Trent novamente, né? E eu acho que isso é muito porque Trent foi um álbum aclamado, talvez não pelas rádios, pelo mainstream, mas pela fanbase. Eu acho que Trent é o álbum mais aclamado. Então esse Welcome Back to Trent é para nós, gente. Então vamos se sentir aí, porque essa frasezinha ele tava dizendo direto para nós, hein? Outra coisa que dá pra gente pegar já nesse início de clipe é que ele entra nessa sala, né? Tem esse galpão ali, não dá pra se dizer o que é aquilo exatamente. Tem aí toda uma temática vermelha, que é o que a gente já esperava, se fosse algo se passando dentro de Dema, mas lá no fundo, em algumas cenas, a gente vê que tem 9 neons da cor vermelha
e que podem simbolizar aí os 9 bispos. A gente ainda não vai falar sobre isso, guarda bem essa informação lá pro final, porque lá no final ela vai ser importante. Bom, no geral esse clipe mostra aí Clancy reunindo os prisioneiros de Dema, e eu vou falar prisioneiro e sim, porque cidadão é quem pode entrar e sair a hora que quiser. E na carta a gente viu que quem mora em Dema não é bem assim não, eles são prisioneiros, eles não podem sair de lá de dentro. E essa reunião é justamente para mostrar as atrocidades aí dos 9 bispos, como o vialismo funciona, tudo que Clancy descobriu e como lutar contra isso, principalmente agora que eles têm uma arma para bater aí de frente com os bispos, né? Além disso, além de mostrar para eles o que o vialismo faz, como o vialismo funciona, as atrocidades dos 9 bispos, eu acho que acima de tudo, acima de mostrar que eles podem lutar contra isso, eles têm que ter uma motivação. Eles não têm o porquê lutar contra algo se eles não sabem o que eles vão ter depois disso. Então eu acho que apesar de tudo isso e acima de tudo isso, Clancy está mostrando para eles que existe uma vida fora de Dema. Como a gente viu, eles não sabem como é fora de Dema, eles não sabem como é as trincheiras, eles não sabem as cores que existem fora de Dema. Tudo que eles veem lá é o cinza das paredes, dos muros de Dema, o vermelho que os bispos usam e o cinza branco das roupas que os próprios prisioneiros usam. Então eu acho que nesse momento Clancy está mostrando para eles, olha aqui, é isso daqui que vocês estão perdendo, é isso daqui que eu vi nas minhas tantas fugas que eu tive e que vocês já ficaram sabendo dessas fugas, e é isso daqui que vocês podem ter se vocês se juntar à nossa causa, lutar contra isso e derrubar o vialismo. E nisso a gente pode ver aí que os prisioneiros de Dema realmente vão entrar de cabeça nessa luta, porque ali em uma das pontes ali da música, a gente vê eles repetindo os mesmos movimentos que o Tyler, quando ele repete simplesmente o melhor trecho da música, tá? Na minha humilde opinião, o Corazon é a melhor parte da música, tá? Então nesse momento a gente vê que eles realmente estão aprendendo com o Tyler, estão replicando o que ele tá fazendo, Tyler, Clancy, eu vou falar ambos os nomes, tá, gente? Estão aprendendo o que ele tá fazendo, estão replicando e eles estão entrando de cabeça nessa. Já na letra em si, pelo que o Tyler anda falando, uma das poucas coisas que me chamou a atenção é quando ele fala sobre o band symbol, né? Que em uma pesquisa rápida a gente pode ver que foi criado por nada mais, nada menos que Nicholas Burbach, que foi a inspiração pro Nico ou pro Blurryface, né? E a gente pode ter certeza que isso vai ser importante durante a narrativa, tá? Esse band symbol aí, que ele até faz os negocinhos ali durante o clipe, e que é meio que um Zzinho, tem isso presente na identidade visual desse novo álbum também, porque ele reforçou muito isso na entrevista que ele deu pra BBC sobre esse símbolo, né? Porque ele tava falando lá que é um símbolo de trânsito e tal, mas o símbolo de trânsito nos Estados Unidos não é o mesmo símbolo de trânsito que na Inglaterra e ele no Reino Unido, né? E ele quis deixar bem claro que ele estava falando do símbolo do Reino Unido. E esse símbolo do Reino Unido foi o que foi criado por Nicholas Burbach. Então, se não tivesse uma simbologia muito forte por trás disso, se isso não fosse ser importante na narrativa, eu acredito que ele não ficaria reforçando tanto isso. Então, a gente tem que ficar bem atento aí nesses símbolos que estão sendo usados nessa nova era. Além disso, ele falou nessa entrevista à BBC também que Clancy está no momento de aceitar que é um líder e que lutou contra isso por muito tempo, o que pode ser visto na parte da letra que fala: de onde eu sou, eu nasci bem aqui, agora, originado bem na frente dos seus olhos. Se você não consegue ver, sou o Clancy, o filho pródigo. Cansei de fugir, encontrei Josh Dun, procurado vivo ou morto. Então aqui é ele meio que tomando essa consciência de que ele realmente vai ser o líder dos bandidos. Eu ia falar o líder dos bispos. Já pensou se Tyler se torna o líder dos bispos? Ia ser louco, hein? Ia ser um plot twist na história, mas o líder dos bandidos, né? Então aqui a gente tá vendo ele tomando realmente essa parte de liderança aí. Além disso, nessa entrevista da BBC, que não tem nada a ver com simbologia nem nada do tipo, Tyler falou que provavelmente esta será a música de abertura dos shows, dos próximos shows, da turnê e de tudo mais, né? Bom, dito isso, durante o clipe todo em si, é isso. É o Tyler trazendo esse pessoal de Dema pro lado dos bandidos. Mas a gente chega no final e o final é cheio de grandes revelações, é cheio de grandes plot twists, cheio de muita coisa que não dá pra gente nem saber
exatamente o que tá rolando agora. Primeiro, lembra que lá no início eu falei que lá no fundo dá pra ver 9 neons igualzinho esse daqui, ó, que tá me iluminando aqui, ó. Aqui tem um neon que aí pra você está laranja, mas aqui é vermelho, tá? Lá no início eu falei que tinha esses 9 neons representando os 9 bispos e que no início tava aceso, tava tudo ok. Chega no final do clipe, um desses neons fica piscando igual maluco, tá? E isso pode simbolizar o quê? Pode simbolizar a morte aí do bispo que morreu lá em The Outside, né? Foi em The Outside que ele morreu. Então é mais para reforçar essa ideia aí de que agora são 8 bispos e não mais 9, né? Além disso, essas piscadelas que esse neon fica dando, tem meio que um código Morse por trás deles. Eu posso confirmar que isso é verdade? Não posso, porque eu não entendo bulhufas de código Morse. Mas o pessoal do Reddit aí, que são fãs mais pirados do que nós, eles meio que viram isso e esse código Morse passa a mensagem "estou morto". Me conta uma novidade. Me conta uma novidade. A gente já tá sabendo que você tá morto há muito tempo, Kions. Possivelmente esse bispo que morreu é o Kions, é o que tá sendo mais especulado aí, porque lá na capa do álbum Blurryface, para quem não sabe, cada círculo da capa do álbum Blurryface representa um dos 9 bispos. E agora, recentemente, eles foram cobertos ali com uma faixa vermelha e o círculo que foi coberto é justamente o círculo que representava o Kions. Então, muito provavelmente foi ele que morreu mesmo, e até porque as cartas de Clancy já davam a entender que o Kions era essa pessoa que talvez fosse mais bondoso entre os 9 bispos e que pudesse ajudar ele de certa forma, então fazia todo sentido ele trair o Nico e ajudar a Clancy a fugir. Mas isso tem um certo furo de roteiro e a gente vai falar nisso em próximos vídeos aqui no canal, tá? Porque essa história, por mais que nós fãs amamos ela é cheia de furos, tá? O Tyler é cheio de furo, de erro de continuidade, mas a gente fecha os olhos pra isso porque a gente ama essa banda. Depois disso, vamos para o segundo ponto. O Clancy não estava ali durante o clipe todo, né? A gente passa o clipe todo achando que Clancy já tá dentro de Trent, já chegou lá, já tá arrasando, mas chega no fim do clipe e a gente vê que isso não é verdade, porque o corpo cai lá no chão, é tirada a máscara e a gente vê que era uma menina que tava ali durante esse tempo todo, né? A principal pergunta sobre isso não é nem o como que isso estava sendo feito, porque a gente já sabe que Clancy agora tem esse poder de usar um defunto, né? De usar um cadáver para fazer o que ele bem entender ali. Mas o do porquê está sendo usado o vermelho dentro dessa era. Por que que esse personagem, né? Por que que esse avatar que o Tyler estava usando o vermelho? E por que não o amarelo, já que o amarelo sempre foi a cor aí que os bandidos utilizaram? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso das cores. Desde o início desse clipe, desde o início de Overcompensate, a gente vê que as mãos do Tyler, do Clancy, ou desse avatar que ele está utilizando ali, estão pretas, o pescoço está preto, e a gente já sabe que isso acontece quando essa pessoa está tomada pelo Blurryface, porque a gente já viu isso acontecendo lá no clipe de Jump Street. Durante toda a era Blurryface era meio que essa coisa das mãos pretas, do pescoço preto e tal, mas no Jump Street a gente teve certeza de que isso representava quando o bispo tomava conta dele, né? Quando o Blurryface estava em posse daquele corpo. Por quê? Porque em Jump Street a própria letra fala, né? Pra te me controlar, pra te me parar, pra eu não poder lutar contra ti, tu vai ter que tirar a minha voz, tu vai ter que tirar a forma que eu crio, ou seja, as mãos, que é o que ele usaria para compor, e a voz dele, que é o que ele usaria para cantar, para fazer tudo que ele faz e poder lutar contra tudo isso. Então isso dali representa que essa pessoa, que esse corpo realmente tinha sido controlado pelo Blurryface, estava sob posse do Blurryface. E isso faz todo sentido porque era um cadáver, e faz todo sentido que um cadáver dentro de Dema só exista depois que o Blurryface realmente tomou conta de tudo naquele corpo, porque é o fim do vialismo, né? É o que o vialismo faz a pessoa chegar, é a autodestruição que faz a pessoa chegar ao paraíso. Então, por ser um cadáver e a gente saber que aquilo era um cadáver, que era um corpo, faz todo sentido ele estar sendo possuído ali pelo Blurryface e tá ali pintado. Então, isso pra mim já meio que justifica isso. Mas agora o porquê do vermelho? Bom, a gente tem que ter em mente de que esse clipe se passa todo dentro de Dema.
Dentro de Dema, esse povo não tem acesso a tudo que o Clancy já tem fora dos muros de Dema, né? O amarelo dos bandidos, tudo que existe lá fora. Então as únicas coisas que eles têm ali para usar é o que eles têm perto de si, né? Então tudo que eles têm ali para usar é o que Dema pode oferecer, ou seja, é o cinza das paredes, é o branco das roupas que a gente já viu lá em Nico and the Niners ali sentadinho nos banquinhos usando aquelas roupas brancas e o vermelho dos bispos. Então são as únicas 3 coisas que eles têm acesso lá dentro. Eles não têm o amarelo dos bandidos. Então por isso eu acredito que a única forma ali que eles tiveram de fazer algum uniforme, de tentar se parecer com os bandidos ou com qualquer coisa lá fora, seja usando o vermelho. Além disso, essa roupa que o avatar do Clancy estava usando lá dentro, né, que esse corpo estava usando lá dentro, pode ser que seja um uniforme que ele vai utilizar durante toda essa era para dizer, ó, esse corpo aqui nesse momento está sendo Clancy, ele é o nosso líder. Então quando eles veem alguém com aquela roupa específica, com aquela touquinha e tudo mais, eles já vão saber, ó, é o Clancy que tá tomando conta desse corpo aqui, o Clancy tá dentro dele, então a gente tem que obedecer ele, tem que seguir ele e tudo mais. Então pode ser que seja meio que isso, um uniforme. Mas essa questão de todo mundo depois ele tá usando a fita vermelha, cai por terra por conta de uma coisa, e é aí que a gente entra no terceiro ponto. Tem essas pessoas que estão com as faixas vermelhas, que estão ali entrando no ritmo, né, ouvindo o que Clancy tá falando e se juntando a essa rebelião. Mas não faz sentido isso que eu acabei de falar, porque tem 3 pessoas, pelo menos ali, que aparecem com as faixas amarelas. Tyler, você tá querendo deixar a gente louco? Você tá querendo pirar a gente? Por que você bota essas coisas nesses clipes assim e deixa a gente sem respostas, hein? Enfim, isso pode simbolizar o quê? Que ou essa minha teoria anterior tá errada, de que eles só têm o vermelho lá dentro e é a única coisa que eles podem ter acesso, ou de que essas 3 pessoas que estão ali com as faixas amarelas, diferente de todos os outros que estão com as faixas vermelhas, são bandidos infiltrados que entraram ali de alguma forma, como aconteceu lá em Nico and the Niners. A gente já sabe que não é impossível um bandido entrar dentro de Dema, porque em Nico and the Niners isso já aconteceu, então poderia acontecer de novo, entrar alguns lá para ajudarem Clancy nessa rebelião. Ou pode ser que seja alguma diferença de um para o outro, pode ser que esses que estão com amarelo eles já estão 100% libertos do Blurryface e os que estão com vermelho não. Enfim, isso não deixou uma resposta clara, mas tem alguma coisinha aí por trás. Agora, quarto ponto que a gente tem que levantar aqui nesse final do clipe e que não dá mais para ignorar isso. Josh, como você está em todos os lugares? Não tem como ignorar mais isso. Quando eu fiz a análise de The Outside, eu já falei isso, tá? Que não tem como ignorar isso, porque quando o Tyler chega na ilha, o Josh já tá lá. O Josh já tá lá de boa. Todo momento que o Tyler chega em algum lugar, o Josh já tá lá. O Josh nunca tá acompanhando o Tyler lado a lado. Em poucos momentos a gente vê isso, tá? E aqui é a mesma coisa, porque o Josh tá o clipe inteiro dentro de Dema com o avatar do Clancy. E quando chega no final do clipe, a gente vê que esse tempo todo o Josh também esteve na barquinha com o Tyler atravessando de Voltsoy pra Trent. Então o que tá acontecendo? Eu já tô com medo de ir no banheiro dar um cagão e encontrar o Josh sentado no meu vaso, porque, pô, o cara tá em todos os lugares, em todos os momentos. Mas enfim, aqui dá pra gente tirar algumas hipóteses e que algumas eu acredito mais, outras eu acredito menos. A primeira, Josh não existe. Em momento algum ele existe, tudo é coisa da cabeça do Tyler. Tudo é coisa da cabeça do Tyler mesmo, né? Nessa loucura que ele cria aí. Mas de que ninguém vê o Josh e só o Tyler ali mesmo vê o Josh, mas que ele não existe de forma alguma. Ele só é uma imagem que tá ali. Não acredito muito nisso. Existe uma coisa que é parecida com isso, que é a que eu acredito mais. Segunda possibilidade, existe mais de um Josh. A gente já tá vendo essa narrativa de cópias, né, de clones aí, já tem muita gente que teoriza essas coisas, mas eu não acredito. Essa é uma das que eu menos acredito, de que exista mais de um Tyler, mais de um Clancy, mais de um Josh. Eu não acredito muito nisso, tá? Clancy pode ser que venha alguma loucura dessa, mas eu vou achar muita brisa se tiver mais de um Clancy, tá? Mas o Josh, eu acredito que não existe mais de um, não. Existe só um e ponto mesmo. E a terceira hipótese, que é a que eu mais gosto e a que seria mais aceitável na minha cabeça, é que o Josh existe, mas não existe ao mesmo tempo. Mas como assim, né? Bom, a gente vê que ele tá em todo lugar. Então talvez o Josh não seja uma representação física de alguma coisa, e que realmente talvez só o Tyler, só o Clancy veja aquilo ali.
ali, mas que ele existe, que ele é um guia do Tyler, talvez, de que isso seja a forma que eles acharam de representar de que o Josh vai estar onde quer que o Tyler esteja. Referindo a Tyler, eu tô me referindo a Clancy, a Tyler, a qualquer coisa, e mais principalmente a Tyler mesmo, na vida real. Eu não sei como é a amizade deles na vida real, eu não sei se eles realmente têm essa amizade forte na vida real, mas talvez essa foi a forma que eles acharam de dizer: onde o Josh estiver, eu vou estar também. Ou onde o Tyler estiver, eu vou estar também. Não existe 21 Pilots sem o Josh. Não existe toda essa narrativa sem o Josh. Então, por isso, onde o avatar de Clancy tá, o Josh vai estar lá. Onde o Clancy está, o Josh vai estar lá. Onde o Tyler está, o Josh vai estar lá, porque ele é meio que esse guia, talvez um lado mais otimista do Tyler, talvez ele seja essa pessoa que traz o Tyler mais para a realidade, que bota ele mais para cima. Então ele é essa pessoa que tá ali do lado dele o tempo todo, né? Mas daí entra um outro ponto que muita gente pode vir aqui nos comentários e falar isso, que eu já vou lhes refutar agora. Ah, mas nas cartas de Clancy fala para seguir o Torchbearer, né? O homem que segura a tocha ou qualquer coisa do tipo. Justamente, talvez esse seja o guia do Tyler, uma forma que o próprio Tyler vê, mas nem todos os outros veem, de que seja tipo, eu vou seguir o que essa voz na minha cabeça tá falando para eu fazer, porque eu acho que essa voz tá me ajudando, sabe? Eu acho que essa voz está sempre do meu lado, esteve do meu lado nos piores momentos, esteve do meu lado sempre. Então, eu vou seguir o que essa pessoa tá falando, esse Torchbearer, esse cara que impunha a tocha. Então, talvez seja isso que o Josh represente dentro do universo de Dema, de Trent, de toda essa narrativa que eles estão fazendo, tá? Até porque o Torchbearer, na prática, seria o líder dos bandidos, não é? Mas a gente tá vendo aqui que o líder vai ser Clancy, então talvez o Torchbearer não exista para os bandidos, e só na visão do Clancy, e por meio do Torchbearer, por esse guia, né, por ele estar guiando o Clancy, por estar ali a todo momento, onde quer que ele esteja conduzindo o Clancy a se tornar o líder dos bandidos, mas não que ele exista de forma física, e sim aqui dentro da cabeça do Tyler, tá? É confuso, mas é isso que eu acredito, gente. E por último, mas não menos importante, se você tiver alguma coisa que eu deixei passar, comenta aqui, se inscreva no canal, vai ter muito vídeo, tá, gente? 21 Pilots lançando coisa, tem muito vídeo aqui no canal, então se preparem, não esqueçam de se inscrever aí no canal. Por último, quando a gente vê ali que o Tyler tá ali finalizando seu ritual, a gente vê que começa a aparecer algumas fagulhinhas de fogo na tela, né, umas faísquinhas, e a cara dele fica meio que acesa ali, né? Parece que tem alguém chegando com fogo perto dele. E isso nada mais, nada menos é do que, eu acho que fica bem óbvio isso no fim do clipe, mas se você não viu isso, estou eu aqui para abrir os seus olhos, que são os bandidos chegando ali, né? No fim do clipe a gente vê que o Tyler tá chegando em Trent novamente, ele enfim está ali para fazer essa revolução toda, e os bandidos encontram ele ali onde eles chegaram. Pode ser que seja aquelas duas crianças, né, que a gente viu lá no final de Nico and the Niners, viu no final de The Outside, talvez eles estejam ali agora para receber o Tyler e tornar ele o líder que eles precisam e o líder dessa revolução toda, e agora é só esperar o dedo no cu e gritaria que a gente tá esperando aí há muito tempo, beleza? Bom, essas foram as coisas que eu consegui captar aí durante o clipe, tá? Se você conseguiu ver mais alguma coisa que eu não vi, deixa aqui nos comentários. E se você tem alguma outra teoria, deixa aqui nos comentários também. Às vezes eu vejo umas teorias muito viajadas, que parece que vocês usam alguma coisa que, não sei de onde vocês tiram essa droga que vocês estão usando, mas beleza, né? Tem umas teorias que eu acho muito viajada, mas estamos aí justamente para teorizar, né? Cada um tira o significado para si e que vai fazer sentido na sua vida. Para mim, 21 Pilots é isso. Eu trago eles pra mim, formo a letra deles no que vai fazer sentido pra mim e no que vai me ajudar de alguma forma, tá? E é isso, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Beijão do gordo, até a próxima, valeu e fui!